Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao estudo da Escola Dominical desta manhã e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia mais uma vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à exposição das chamadas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso de número 5. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quero convidar você a curvar sua fronte mais uma vez para orarmos ao Senhor, suplicando a Ele a manifestação da sua bênção sobre a nossa vida na compreensão da verdade lida. Feche seus olhos e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, Supremo Pastor, por Ele, por seu sacrifício perfeito, suficiente, eterno, substitutivo, que nos achegamos a Ti nesta hora, para Te suplicar, meu Senhor, que prepares o nosso coração para compreendermos a verdade da Escritura que ora foi lida, a fim de que o nosso caráter seja aperfeiçoado segundo Cristo. E de forma especial, meu Senhor, nós também suplicamos por aquelas pessoas que, ouvindo nesta hora esta mensagem, ainda não têm uma aliança com o Senhor. Que o Senhor abra-lhes o coração, os olhos, os ouvidos espirituais, para que entendam as maravilhas da Tua lei. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é a terceira, chamada bem-aventurança, e a proporção que discorremos acerca delas, nós percebemos que o conceito de que o Sermão do Monte é uma contracultura vai se fortalecendo gradativamente. A ideia de ser manso, segundo a Escritura, em uma sociedade como a nossa, é no mínimo estranha. Os que se estabelecem socialmente, geralmente, são os arrogantes, os atrevidos, os audaciosos, os que são bravos ou até mesmo audazes. Então, de fato, esse conceito de que o Sermão do Monte é uma contracultura, ele vai se fortalecendo à proporção que a gente vai conhecendo aquilo que o Senhor Jesus estava transmitindo para os seus ouvintes e, consequentemente, a nós. Veja, o comentário bíblico Esperança, falando sobre a mansidão, destaca que o termo grego para mansidão inclui o oposto da ira, da irritação, do melindre que se consome em mágoas e geme de amargura. Dito positivamente, mansidão é ser amável sem amargura. Portanto, são bem-aventurados os que são capazes de suportar sem amargura e sempre de modo amigável as cargas pesadas que lhes são impostas. Então veja que de fato nós estamos diante de uma contracultura. E o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus primeiros discípulos que os felizes são os mansos, os afáveis, os meigos, os doces, por que não dizer os suaves, aqueles que agem com ternura. É para estes a promessa de herança da terra. Veja, Mateus capítulo 5, verso 5 diz: bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, nosso desafio na exposição da terceira bem-aventurança é compreender em que consiste a felicidade dos mansos e que promessa é esta de que eles são herdeiros de uma terra. Bem, a princípio deve-se compreender que mansidão, segundo o ensino do Senhor Jesus Cristo, não é sinônimo de fraqueza, muito menos ausência de firmeza de caráter. Deve-se compreender ainda que temos nesta
passagem, um eco do passado, daquilo que registrou poeticamente o salmista no Salmo 37:11, quando disse: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Meus irmãos, para William Hendrickson, a designação de manso, conforme Mateus capítulo 5, versículo 5, indica alguém que não se ressente e nem guarda rancor. Longe de seguir ruminando as injúrias recebidas, ela encontra seu refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente o seu caminho. Tudo ela faz em virtude do fato de que já morreu para toda a pretensão de ser justa em si mesma. Esta pessoa sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus, visto que o favor de Deus significa tudo para tal pessoa. Ela aprendeu a suportar com alegria o espólio de seus bens, sabendo que uma herança melhor e durável o aguarda. Para Matthew Henry, os mansos são aqueles que tranquilamente se submetem a Deus, a sua palavra e a sua vara, que seguem as suas orientações e que estão de acordo com seus desígnios e que são mansos com todos os homens. Então, a citação de Tito, capítulo 3, versículo 2, diz ainda Matthew Henry, que podem suportar provocações sem se irritar, sem se deixar levar a qualquer indecência, que conseguem ficar tranquilos quando os outros estão acalorados, e na sua paciência mantém o controle de suas próprias almas, quando mal podem ter controle sobre qualquer outra coisa. Estes são os mansos, que rara e dificilmente são provocados, mas são rápido e facilmente tranquilizados, e que preferem perdoar 20 ofensas a vingar-se de uma, seguindo a regra dos seus próprios espíritos. Para J.C. Ryle, o Senhor Jesus tinha em mente aqueles cujo espírito é paciente e satisfeito. Falando sobre os mansos, ele diz que os que se dispõem a serem com pouca honra neste mundo, capazes de sofrer injustiça sem guardar ressentimentos, os que dificilmente se deixam irritar. Bem-aventurado, diz J.C. Ryle, são todos esses. A longo prazo, eles nunca são os perdedores. De fato, meus irmãos, os mansos são aqueles que se humilham diante de Deus por reconhecerem sua total, completa dependência dele. Como consequência, são gentis no trato com os outros. Moisés, por exemplo, revelava esse traço de caráter em notável medida. E a posse do mesmo, Jesus foi uma das bases para ele convidar homens e mulheres cansados e sobrecarregados a achar alívio e descanso nele, que era perfeitamente manso e humilde. Daí a citação de Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, aquele texto tão conhecido que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, de fato, diante de tudo quanto percebemos até aqui, e após a compreensão da primeira parte desta bem-aventurança,
é necessário entender que a declaração de felicidade para os mansos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 5, está vinculada a uma promessa. Veja, o Senhor advertiu os seus discípulos que são bem-aventurados ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, diante dessa afirmação, o nosso desafio aqui é compreender que terra é esta que os mansos possuirão. Ora, para o teólogo William Hendrickson, a bem-aventurança dos mansos consiste em que eles herdarão a terra. Em certo sentido, disse ele, herdam-na desde já, por não darem a devida atenção ao seu próprio enriquecimento, mas antes em cumprir seu dever diante de Deus. Em outras palavras, ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão graciosamente concedidas como um dom especial. Nesse ínterim, meu irmão, herdar a terra indica, primeiro, o cidadão do reino tem direito pela graça a essa possessão. Veja que apenas pela graça, que é o favor que nós não merecemos. Segundo, ele certamente a receberá como um tesouro inalienável. Terceiro, ele não precisará e nem mesmo pode ganhá-la por merecimento próprio. Diante disso, nós devemos compreender que apenas pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, que os mansos herdarão a terra. É importante, então, compreendermos que a palavra terra, ela é definida aqui, e nós temos na nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, a seguinte expressão: ela é o último cumprimento da promessa a Abraão, que Paulo define como herdeiro do mundo. E aí ele cita Romanos capítulo 4, versículo 13, quando diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então é importante nós compreendermos, de posse desta nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, que a ideia desse comentário é revelar que as expectativas de Abraão em relação à terra têm relação estreita com o Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, discorrendo acerca das expectativas em torno da promessa que Abraão recebeu, afirmou que segue. Veja, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, é importante compreendermos que a ideia de terra tem relação com eternidade, podemos afirmar com qualidade de vida. Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, falando sobre a ideia da recompensa dos justos, daqueles que vão herdar a terra que foi prometida a Abraão, disse: a recompensa dos justos é descrita como vida eterna, isto é, não apenas uma vida sem fim, mas a vida em toda a sua plenitude, sem nenhuma das imperfeições e dos distúrbios da presente vida. A plenitude dessa vida é desfrutada na comunhão com Deus, o que é realmente a essência da vida
eterna. Então você percebe que o Senhor Jesus está mudando o foco dos discípulos da terra para o céu? Quando ele afirmou que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele está falando sobre a importância desse perfil de comportamento do cristão e associando esse perfil a uma qualidade inerente ao Novo Testamento e vinculando a tudo isso uma promessa bendita de uma terra na qual os justos herdarão, na promessa que foi feita lá no passado a Abraão. Meus irmãos, esta é de fato a terceira bem-aventurança e ela destaca a virtude dos que são mansos e cria um vínculo com uma promessa de um padrão de vida que nós podemos definir como absolutamente perfeito. Meus irmãos, é importante destacar que esta bem-aventurança está diretamente e intimamente vinculada às duas anteriores, cuja exposição ocorreu nas suas últimas mensagens. Portanto, é importante nós compreendermos alguns ensinos preciosos diante de tudo quanto vimos até aqui. E o primeiro ensino que Mateus capítulo 5, verso 5 nos ensina é que você não poderá herdar a terra se não for espiritualmente humilde. Não há a menor possibilidade de ingresso a este lugar sem o reconhecimento dos seus pecados e o choro copioso deles. Então veja que há uma ligação direta, estreita, entre a terceira bem-aventurança e a primeira e a segunda. Em segundo lugar, o Senhor Jesus afirmou que são felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E é importante lembrarmos, diante daquilo que vimos no início desta mensagem, que mansidão não é em absolutamente nada sinônimo de fraqueza ou de covardia. Antes, é uma virtude concedida pela graça de Deus àqueles que são chamados eficazmente das trevas para a luz. Meus queridos, Cristo, sendo o próprio Deus, declarou-se manso. E a pergunta que nos vem nesta hora é a seguinte: você tem sido manso? É possível que alguém associe a sua personalidade, a sua pessoa a Cristo por sua mansidão? Ou você tem sido reconhecido pelas contendas, pelos enfrentamentos, pelos conflitos e disputas nas relações familiares, nas relações religiosas ou nas relações sociais? Meus queridos, será que não há entre nós pessoas que fazem parte do grupo daqueles que no domingo estão na igreja com as mãos levantadas, saudando a todos com a paz do Senhor? Contudo, durante a semana, milita nas redes sociais, agredindo e ofendendo aos que pensam diferente, agredindo e ofendendo aqueles que têm opção sexual diferente, agredindo e ofendendo aqueles cujo pensamento político diverge dos seus. Não são poucos aqueles que no domingo estão nas igrejas com suas mãos levantadas, muitas vezes derramando lágrimas, outros que têm boas relações e exercem inclusive cargo de liderança, mas durante a semana nas redes sociais ofendem e agridem os outros. É importante que se diga que o princípio desta bem-aventurança consiste em vencer o mal pelo bem. Como disse o apóstolo Paulo em carta aos Romanos: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos buscar em Deus esta qualidade de ser manso, a fim de que não hajam surpresas desagradáveis quando partirmos para a eternidade. O Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos de que eles deveriam ser diferentes. E o que nós temos visto em nossos dias é uma igreja cuja militância tem base no ódio. É uma igreja cuja militância tem base no enfrentamento.
É uma igreja cuja militância tem base na discórdia e na ofensa. E Jesus está ensinando para mim e para você, através da terceira bem-aventurança, que são bem-aventurados ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero orar mais uma vez com você nesta hora, suplicando a bênção do Senhor sobre a nossa vida, de forma especial que Deus possa guardar no seu coração a sua palavra. Se você não tem sido manso, se você não tem sido mansa, se você perdeu essa característica em decorrência de algum conflito, de alguma relação de desafeto, eu quero desafiar você agora a assumir o compromisso de viver uma vida em que as pessoas possam enxergar em você a pessoa de Jesus, que foi manso e humilde de coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti pelo estudo da terceira bem-aventurança. E te suplicamos, meu Senhor, que guarde no nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Nós somos desafiados por Ti e por Tua palavra a sermos mansos como é manso e como foi manso o Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, meu Senhor, de forma especial aqueles que têm se envolvido em conflitos, que têm estabelecido um comportamento de ódio, de enfrentamento, é para eles que nós suplicamos a manifestação da Tua graça, na mudança do comportamento. Concede, meu Senhor, a essa pessoa a mansidão tão necessária para que seja identificada no seu comportamento com o Senhor Jesus. Concede graça e revelação da verdade de Jesus Cristo também a todos que ouvem esta mensagem sem uma aliança contigo por meio de Jesus. Abre-lhes o coração e a compreensão para que entendam as maravilhas da Tua lei e, arrependidos dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.